6 informações muito importantes para que vocês compreendam o caminho dos seus requerimentos até a hora da concessão. Vocês devem assistir até o fim, porque eu tenho certeza que vocês vão aprender muito com essas informações. E se você já sabe, compartilhe nas suas redes sociais para que outras pessoas possam ter esse conhecimento que hoje você tem, mas que outras pessoas precisam também ter, tá bom? Muito obrigada, compartilhe e vamos lá. Bom, processos administrativos no INSS. Entenda como funciona e os motivos principais da demora referente a toda a fase de análise para a conclusão final, dando o deferimento ou indeferimento de alguns anos para cá, né? O Instituto Nacional de Seguro Social, INSS, é a autarquia federal responsável pela prestação dos serviços e pagamentos devidos aos segurados da Previdência Social e também, né, não só aposentadorias, mas benefícios assistenciais no qual essa pessoa ela não tem ou não teve como contribuir, mas ela passa a ter direito a um auxílio do governo, dando aí o direito a um salário mínimo que é analisado e pago através do INSS, certo? Desse modo, quando um contribuinte cumpre os requisitos para receber um benefício, ele deve iniciar um processo de requerimento administrativo no INSS. Isso pode ser feito pelo segurado com ou sem o auxílio de um advogado, mas em qualquer situação que surge dúvidas sobre como funciona um procedimento e o qual prazo para um julgamento, principalmente diante das informações sobre atraso nas análises dos pedidos ultimamente, certo? Então, vamos começar com o primeiro assunto. Quais são os processos administrativos do INSS? Os processos administrativos do INSS envolvem qualquer requerimento feito ao órgão pelo segurado. Alguns exemplos comuns são benefícios previdenciários, certo? Ou benefícios assistenciais. Aposentadoria por tempo de contribuição, previdenciário. Aposentadoria por invalidez, aposentadoria por idade, que pode ser, no caso de uma aposentadoria por idade, ou um benefício, né, assistencial por idade, no caso BPC, benefício de prestação continuada, que pode ser requerido a partir dos 65 anos de idade. No caso do INSS, você contribui. No caso do BPC, você não precisa contribuir, mas também você não cumpre algumas regras que a pessoa que contribui tem o direito, certo? Auxílio acidente, auxílio reclusão, auxílio doença, aposentadoria especial, pensão por morte e salário maternidade. São benefícios previdenciários, certo? Além disso, o procedimento para requerer o reconhecimento do período de contribuição, tempo de trabalho rural ou exercício de atividade especial também passa por um processo administrativo para que o INSS averbe as informações no Cadastro Nacional de Informação Social, CNIS, do segurado. A aposentadoria especial é aquela aposentadoria rural, né, onde a pessoa não contribui, mas ela passa a ter o direito diante, né, das informações contidas, né, no seu trabalho, na sua sobrevivência da terra, do plantio, né, da criação, de tudo aquilo que envolve, né, a sua moradia, a sua vivência na terra, certo? Ou quando é classificada como aposentadoria especial diante, né, de situações vulneráveis dentro de um trabalho, né, onde você está exposto a situações que podem causar problemas à tua saúde, certo?
Como funciona o processo administrativo no INSS? Segundo ponto. O procedimento tem início com um agendamento do segurado ou do seu advogado para apresentar um requerimento. Isso pode ser feito pelo telefone 135 ou de forma pessoal em uma agência da Previdência Social ou pelo portal do Meu INSS. Outra novidade em relação ao portal é que muitos benefícios podem ser solicitados diretamente pelo Meu INSS, ou seja, sem precisar fazer um agendamento prévio e comparecer na agência do INSS. A proposta é agilizar as análises de pedidos e reduzir o número de demanda ativas no órgão, para que o tempo de espera para receber uma decisão diminua. Mas essa tarefa está longe de acontecer. Diminuição do tempo da fila, né? Isso é uma batalha. Os trâmites envolvidos no processo dependem de um pedido. Por exemplo, um auxílio-doença ou um auxílio-acidente dependerão de perícia médica realizada pelo INSS por peritos, além de comprovação de cumprimento de alguns requisitos, como carência, certo? E também dados documentais, como laudos médicos, exames, atestados, receitas médicas e prontuários, que são essencial para essa contribuição da concessão desses benefícios. Em outros casos, o segurado precisa apresentar os documentos que comprovem o seu tempo de contribuição e os tipos de atividade. E em algumas ações são carteira de trabalho e Previdência Social CTPS, Guia da Previdência Social GPS, Perfil Profissiográfico Previdenciário PPP, Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho LETECAT, Carnês de Contribuição e documentos de que comprovem trabalho rural. Após dar entrada em um procedimento, o órgão fará uma análise do pedido para verificar se o segurado cumpre os requisitos para receber o benefício. Se for necessário, ele pode solicitar uma complementação dos documentos, criando aí uma subtarefa, onde essa subtarefa será criada uma exigência por um servidor e enviará uma notificação para esse segurado para que ele apresente mais documentos para complementar as informações e dar prosseguimento ao processo até a conclusão final, certo? Terceiro ponto. Qual o prazo de um julgamento de um requerimento dentro da lei? A Lei 9.784 de 99, de que trata os processos administrativos público federal, que inclui o INSS, determina que o órgão tem um prazo de 30 dias para apresentar uma decisão. Caso apresente motivação, ele pode ser estendido por mais 30. Porém, apesar da previsão legal, existem casos em que as análises de pedido levam meses para ser julgado. Não só meses, mas anos para ser julgado, né? Se um benefício for deferido, o segurado recebe todos os valores contados da data de entrada do requerimento, DR, que é a data que foi feito o agendamento do pedido. Assim, se você marcou um atendimento, por exemplo, no dia 10 de janeiro, mas teve o pedido deferido somente 5 meses depois, no dia 10 de junho, o pagamento será feito de forma retroativa, todo o período que o seu processo ficou nas dependências do INSS. Entretanto, mesmo recebendo todos os valores, o tempo de espera, que pode ser prejudicial, principalmente para quem depende do deferimento de um benefício para garantir uma fonte de renda, essa situação é importante entender que os motivos da demora e o que fazer para agilizar esse processo.
Muitas vezes a demora é por conta da complexidade, é por conta da necessidade de perícias e avaliações sociais, né, que ultrapassa o limite. Mas hoje, na maioria das vezes, é a demanda, é o número de fila, o número de processos existente em todo o país, onde foi criado centrais de análise de reconhecimento de direito para dar andamento de forma centralizada, mas não houve, né, aí mudança significativa. O que a gente vê é projetos, projetos e projetos, e a fila continua crescendo. Quarta pergunta: qual é o motivo da demora nos julgamentos? Os atrasos no julgamento de um pedido acontecem por diversos fatores. Um dos motivos é a falta de documento do segurado, que torna-se necessária a realização de novos agendamentos para a entrega dessas tais documentações, refletindo no prazo de análise dos pedidos. Entretanto, outros problemas comuns é o grande volume de requerimentos feitos ao órgão. Em algumas localidades, devido ao número de servidores à disposição do INSS e ao número de pedidos, infelizmente, não é possível cumprir prazos previstos na lei. O que o ministro está buscando? Chegar a um consenso do prazo legal, que é de 45 dias para um conteúdo ser analisado e finalizado e concedido ou não num prazo de 45 dias. O que eu deixo a resposta com vocês, se isso vai ser possível ou não. Mas vamos lá. Como agilizar o processo administrativo no INSS? Uma das principais medidas para agilizar um processo administrativo no INSS é contar com um bom planejamento de uma aposentadoria ou de um benefício, mantendo sempre os dados atualizados e separado todas as documentações necessárias para um pedido de um benefício, seja ele qual for. Primeiro ponto: organização de toda a documentação, principalmente extrato do CNIS, atualização do QIAR no CNIS, para que você possa dar entrada a partir da organização das documentações no seu processo, certo? Por exemplo, a falta de conhecimento de determinados períodos ou de conversão de um tempo especial em comum é um problema recorrente que pode atrasar a concessão de uma aposentadoria. Assim, se durante os anos o segurado manter um planejamento previdenciário com uma organização dos seus dados junto ao INSS, mesmo antes de cumprir os requisitos para um benefício, no momento que for solicitar esses pagamentos, o órgão conseguirá julgar em um tempo mais rápido, por conta da organização dos papéis, dos documentos que estão todos aptos a ser analisados e finalizados. Além disso, desde maio de 2018, o portal do INSS permite a concessão de aposentadorias de forma automática, após o requerimento, desde que todos os documentos estejam incluídos no sistema e o segurado cumpra os critérios exigidos por lei junto ao INSS. E cada vez mais processos estão sendo analisados de forma automática pelo robô, né, no intuito de conceder de forma mais rápida. Mas também, por conta de pequenos erros encontrados pelo robô, muitos processos estão sendo indeferidos. E esses indeferimentos, muitas das vezes, são indevidos, certo? Dependendo do tempo decorrido, desde a apresentação do pedido no INSS, existem situações em que é possível entrar com uma ação judicial devido à demora de um julgamento pelo órgão. Porém, com isso, que deve ser feito apenas em casos específicos, é essencial consultar um advogado para verificar se de fato vale a pena ou não tomar essa medida.
certo? O que fazer se um pedido for negado pelo INSS? O que acontece muitas vezes. Se o seu pedido for negado pelo INSS, o segurado deve analisar o que causou o indeferimento para decidir o que fazer. Caso discorde da decisão, é possível apresentar um recurso administrativo ou entrar com uma ação judicial para requerer esse benefício. Um ponto importante é que, ao entrar com um recurso no INSS, caso ele não seja deferido, o segurado ainda terá a possibilidade de ingressar com um processo judicial. Além disso, o pedido seja deferido na ação, o segurado receberá todos os valores que seriam devidos desde a data da DR, data de entrada do requerimento administrativo, certo? Então, essas são as informações, passo a passo, o que acontece com o seu processo no INSS. Quanto ao prazo para implantação, que também é de 30 ou até 90 dias no máximo, hoje não tem mais esse prazo. Você espera, né? Tem pessoas que estão esperando aí há 7, 8 meses, 9 meses, a implantação do seu benefício que já está concedido via Conselho de Recurso, né? Via recursal, que retorna para o INSS, para que o INSS implante, mas está parado. A gente não sabe o que fazer quando as pessoas perguntam: quando será implantado o meu benefício, pois foi julgado e concedido por unanimidade? E a resposta: não sei. Depende unicamente da decisão do INSS. Vamos esperar que, diante de tudo isso, possa escrever uma nova história o INSS nessa gestão. Muito obrigada por chegar até aqui e que Deus abençoe. Até o próximo conteúdo.